Nós não dependemos de Washington. Nós não dependemos de Wall Street. Dependemos de Jeová Jiré para ser nosso provedor. Alguém diga amém. Nesse momento, eu me abro completamente para receber uma nova unção do Espírito Santo. Me encha, me preencha, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê ao Senhor uma oferta de aplausos. Vocês podem se assentar. Senhor abençoe. Sabe, este é o problema de se mover nos dons do Espírito. Isso toma todo o tempo para você ouvir os meus sermões maravilhosos. Abram suas Bíblias, se vocês puderem, no livro de Levítico, capítulo 23. Hoje é dia de Pentecostes. No tempo de Jesus, também era o tempo do Shavuot, que é o mesmo dia. Pentecostes é o nascimento da igreja e o Shavuot é o nascimento do judaísmo. As duas coisas acontecem no mesmo dia, elas só têm nomes diferentes. E são os 50 dias a partir do momento em que Israel deixou o Egito. E são 50 dias a partir do momento em que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, como eu disse, uma das profecias mais importantes que você e eu precisamos tomar posse e que precisamos invocar, e eu vou ensinar sobre isso na próxima semana. E nós vamos trazer o Jim para nos preparar para isso. Mas nós precisamos do batismo do Espírito Santo. A última coisa que Jesus disse foi para não ficar sem isto. E se essa é a última coisa que Jesus disse, isso deve ser muito importante. Se os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, se Paulo, o apóstolo, precisava do batismo do Espírito Santo, então você e eu e Larry e Tiz e Luke e Katie e John e Scott e Nancy também precisamos do batismo do Espírito Santo. Ainda mais, porque a chuva serôdia será maior do que o agricultor. Agora eu vou falar sobre isto na próxima semana, o que aconteceu com o poder de Deus, para onde ele foi. Mas hoje eu quero falar não sobre o poder de Deus para sinais, maravilhas e milagres, mas do poder de Deus que Deus colocou em nossas mãos para ganhar riqueza. A cada mover de Deus, onde Deus traz cura, profecia, dons do Espírito, cada mover de Deus que ele realiza, ele também, ao mesmo tempo, libera uma unção para as finanças. Porque você pode ter o maior mover de Deus, mas se você não tem uma maneira de usar isto, ninguém vai saber. E hoje eu quero falar não sobre os sinais e maravilhas e os milagres do fim dos tempos, mas eu quero falar sobre a transferência de riqueza do fim dos tempos. A Bíblia diz: a riqueza dos ímpios é armazenada para os justos. Agora, quando você pensa sobre por que a riqueza dos ímpios é armazenada, uma razão é porque haverá uma grande inundação de riqueza que promoverá o Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias. Mas outra razão pela qual ela está armazenada é porque o diabo fez um grande trabalho em dizer que espiritualidade e finanças não são sinônimos. Ou você é espiritual, ou você tem dinheiro. Mas se você ler a história da Bíblia, aqueles que eram espirituais, Deus deu grandes dons para eles. E também ele deu grandes bênçãos financeiras. Ouça isso em Êxodo capítulo 11, versículo 2. Este é Moisés, Deus falando com Moisés, e ele diz: fale agora, na audição do povo,
e que cada homem peça ao seu próximo e cada mulher peça ao seu vizinho artigos de prata, artigos de ouro. E o Senhor deu favor ao povo aos olhos dos egípcios. Agora, esta é a primeira transferência de riqueza. Os filhos de Deus literalmente passaram de escravos para pessoas com muita riqueza. E isso aconteceu porque esta era a vontade de Deus. Ouça Êxodo 12:35. Agora, os filhos de Israel tinham feito de acordo com a palavra de Moisés. E eles pediram aos egípcios artigos de prata, artigos de ouro, artigos de vestuário, e o Senhor havia dado favor ao povo, aos olhos dos egípcios, para que lhes concedessem o que lhes pediram. Assim eles saquearam os egípcios. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Aqui estão os filhos de Deus. Eles eram escravos. Eles comiam a comida que era lixo para os egípcios. Eles comiam a comida que era dada ao gado e às ovelhas. Mas Deus diz: eu vou lhes dar favor. Uma das coisas que precisamos entender é que a Bíblia diz que ele nos dará favor com Deus e ele nos dará favor com o homem. O que isso significa? Isso significa que quando o seu chefe for dar um aumento para alguém, ele vai dar para você. Significa que quando alguém vai ser abençoado, a bênção que vem a você é favor de Deus e favor com o homem. E nós vemos isso nos israelitas em sua jornada para o Monte Sinai. E a mesma coisa vai acontecer conosco em nossa jornada para o arrebatamento. E diz, eles saquearam os egípcios. Agora, os egípcios, o Egito era a nação mais rica e poderosa do mundo. E apenas em um único momento, de acordo com o plano de Deus, os israelitas saíram de lá. A transferência de riqueza do fim dos tempos. Para aquela época, eles saíram de lá com toda a prata e todo o ouro. Agora, ouça, um artigo de jornal saiu há alguns anos e disse que os egípcios modernos, foi alguns anos atrás, estão entrando com um processo contra Israel, pedindo a devolução de toda a riqueza que os israelitas levaram do Egito e ainda multiplicado por 300 anos de inflação. É verdade. Verdade. Quando os israelitas viram isso, eles trouxeram perante os tribunais que isso já havia acontecido antes e que nos dias de Alexandre o Grande, eles também, os egípcios também, levaram os judeus ao tribunal e apresentaram um processo. Mas ele foi retirado imediatamente quando um judeu começou a calcular o total de salários devidos aos judeus por 600 mil escravos por 240 anos de salários não pagos. E quando eles terminaram de computar, eles calcularam quanta riqueza os judeus levaram do Egito comparado a quanta riqueza os egípcios haviam roubado do trabalho escravo, do trabalho não remunerado. E eles viram que os egípcios ainda deviam a Israel muito dinheiro, e então eles retiraram o processo. Você não consegue inventar essas coisas. Esta é a riqueza dos ímpios, sendo preparada para os justos, mas para nós hoje, no Pentecostes, quando Deus nos dá uma unção para sinais, maravilhas e milagres, e Ele nos dá uma unção de colocar poder em nossas mãos para ganhar riqueza, nós precisamos entender que tudo o que o diabo roubou, por que Deus permitiu que os israelitas saíssem
depois de 240 anos de escravidão, com toda a riqueza e toda a prata e todo o ouro e as roupas e as ovelhas e o gado, porque o diabo lhes devia 240 anos de salários atrasados. O que o diabo deve a você? O que o diabo deve à sua família? O que o diabo deve ao povo de Deus? Por quantos anos? Ainda neste último ano e meio de Covid, quantas pessoas perderam seus empregos, perderam seus negócios, perderam sua renda? Mas você precisa entender, sabe, há um ensinamento de Davi em Salmos que diz: Senhor, eu sei que você é um bom Deus, eu sei que você é um Deus maravilhoso, mas eu tenho uma coisa contra você. Toda a riqueza está nas mãos das pessoas erradas. Mas Tiago responde a isto. E Davi então diz: mas então eu entendo como tudo isso vai acabar. Ouça isso, como tudo isso vai acabar. E então Tiago responde. E ele disse: todos aqueles que roubaram dos trabalhadores. Pense nisso, se você é afro-americano, tudo que os seus avós deveriam ter recebido, tudo que os seus pais deveriam ter recebido, tudo que não foi dado por causa da cor da sua pele. Se você é hispânico, não importa se você veio nadando, se veio pulando muro, se veio boiando, nossas frutas e legumes e todas essas coisas foram colhidas por causa de vocês. Tudo o que seus pais deveriam ter recebido, tudo o que o seu avô deveria ter recebido. Pense sobre o povo asiático. Tudo neste país existe por causa das vias férreas e os asiáticos que fizeram as linhas férreas. Pense nos cristãos, seja você branco ou negro ou pardo ou homem ou mulher, e a igreja ensinou que você precisa ser pobre para ser espiritual. Bem, nós precisamos nos animar, porque tudo que o diabo roubou de nós está voltando, e nós temos a prova disso aqui na Bíblia. Este é o dia. Alguém grite amém. Ouça Provérbios 13, 22, que diz: um homem bom ou um homem justo deixa uma herança para os filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é preparada para os justos. Se você é um filho de Deus, você tem muito na vida de acordo com a palavra de Deus. E Deus não apenas te abençoa com o necessário. E sabe, alguém me disse uma vez e falava assim, sabe, os pregadores da fé estão tentando fazer lavagem cerebral nas pessoas. E eu disse, com certeza. É exatamente isso que nós estamos tentando fazer. Estamos tentando lavar todo esse falso ensino religioso e trazer o que a palavra de Deus diz. E Deus diz que se nós formos justos, que Ele não quer nos abençoar apenas com o necessário para sobreviver. Eu sei que parece ser, eu só quero uma cabaninha no cantinho do céu. Eu também, uma cabana de caça. Mas a minha Bíblia diz que Jesus disse que há uma mansão. Mas ele também diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. De acordo com a palavra de Deus. Sabe, eu amo o filme, eu digo isso o tempo todo quando ensino sobre isso, eu amo o filme Os 10 Mandamentos de Charlton Heston, quero dizer, eu amo isso, mas não é verdade. Sabe, ele mostra os israelitas deixando o Egito e eles estão todos em trapos e, sabe, lembram, tinha um garotinho que ficava arrastando uma cabra morta e eles mal conseguiam, e não foi assim, eles saíram de lá cantando: que Deus poderoso nós servimos. Eles ficaram com todas as roupas e ficaram assim. Eu consigo imaginar Moisés. Eles ficaram com a prata, eles ficaram com o ouro e se vestiam bem. E a Bíblia diz que isto era uma sombra do que vai acontecer conosco. Nós precisamos pensar grande. Deixa eu dizer isso mais uma vez. Precisamos pensar, você precisa pensar grande. Não há falta de dinheiro no mundo. Agora, eu sei que não é popular falar sobre isso mais na igreja, mas se não falarmos sobre isso na igreja, então os ímpios vão ficar falando sobre isso. Olhe para mim.
Não há falta de dinheiro. Deus vai ficar dividindo. Bem, 5 para você e 5 para você. Não, ele possui o gado em 1000 colinas. A terra é grande e a plenitude dela, e a prata e o ouro pertencem a ele. E é o bom prazer de Deus, nosso Pai, nos dar o reino. Então você tem que mudar a maneira de como você pensa. Um homem bom, um homem justo ou uma mulher deixa uma herança. Se você está deixando uma herança, isso significa que você tem mais do que o suficiente. Eu vou para o lado dos presbiterianos, vocês se saíram bem. Se você está deixando uma herança, significa que você tem mais do que o suficiente. Você diz, é tarde demais para mim. Não é tarde demais para você. Mas, pastor, eu estou velho. Ótimo. Significa que há mais estocado gerando juros. Sabe, a TIS, quantos estão felizes porque a TIS está de volta conosco? Uma das mensagens favoritas da TIS é a de que o diabo roubou não está perdido. Está no cofre de Deus. Agora, eu não sei quantos juros o banco paga, mas eu sei que Deus paga juros melhores do que qualquer banco. Então não importa quantos anos você tem, quanto mais velho você é, mais o diabo deve a você. Uma pessoa justa deixa uma herança. Então eles têm herança suficiente para deixar para os seus filhos. Eles têm o suficiente. E para os filhos de seus filhos, significa que há o suficiente para você, seus filhos e seus netos. Certo? Vamos lá, digam amém. Alguns de vocês que estão entendendo o que eu digo estão dizendo amém, e outros estão... irmão, Isso é demais. Ele é o seu rei. Mas ele também é o seu pai. E é o bom... Me ajudem. É o bom prazer de seu pai. O que faz o seu pai feliz é te abençoar e deixar uma herança para os filhos de seus filhos. Sabe, a Bíblia diz que quando o dia de Pentecostes tinha chegado plenamente, quando o dia de Pentecostes, 50, leia comigo, em Levítico, capítulo 23. E vamos começar, se você tiver uma chance, leia o versículo 1. Mas por uma questão de tempo, nós vamos começar com o versículo 15. Diz assim, a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta, este é o primeiro dia dos 50. Ritualmente movida, contém 7 semanas completas. Contém 50 dias, Pentecoste, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. E onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com jarros, da melhor farinha, cozido com fermento, como oferta movida. Estes são os primeiros frutos. Agora, todos nós sabemos disso, mas apenas para que você tenha uma ilustração. No dia seguinte, no domingo da ressurreição, no dia da partida do Egito, eles trouxeram uma oferta para celebrar, e essa oferta abre a janela do céu e faz algo especial. E então Deus diz, agora espere 50 dias, e eu vou te mostrar algo que vai explodir sua mente. Deus disse, espere 50 dias, e o Shavuot, eu vou dar a Bíblia. O dia de Pentecostes, eu vou dar o Espírito de Deus. E nesse dia, eles levantaram 2 ofertas. Quando eles estavam no Egito, no dia da ressurreição, eles davam uma oferta de cevada. Esta era uma oferta de escravos. Essa era uma oferta que os animais comiam. Era algo que os egípcios não tocavam. Tome, aqui tem um pouco de cevada. Mas 50 dias depois, eles levantaram 2 ofertas de trigo. Uma era pela unção de Deus, de sinais e maravilhas e milagres. A outra era a unção de Deus para você ganhar riqueza. A oferta da prosperidade é chamada de bicorim, que significa uma promessa
das coisas por vir. Agora, isto é o que eu quero mostrar para você. Nós falamos sobre isso um pouco, mas isto é o que eu quero mostrar para você. Por que Deus pediu a eles para esperar 50 dias? Você me ouviu dizer que eles tinham que passar, eles vinham de 240 anos de escravidão. Eles tinham que passar da mentalidade de escravos e de confiar em Faraó para dar-lhes a eles lixo para comer, para a mentalidade dos filhos de Deus e de que eles não precisavam mais de Faraó. Faraó não é Jeová Jiré, o nosso provedor. O Deus Todo-Poderoso é Jeová Jiré, o nosso provedor. Nós não temos que confiar nas esmolas de Faraó, porque Deus é o nosso provedor. Eles tiveram que passar por 50 dias. Agora deixe-me te mostrar algo aqui. E me perdoe, porque eu deveria estar orando por você agora, mas me dê mais 12 minutos. Em Números, capítulo 11. Leia com mais tempo depois que chegar em casa. Diz que os judeus estavam reclamando. Agora, eles já tinham passado dos 50 dias. Deixe-me dizer isto. Deixe-me colocar dessa forma. Eles já eram cristãos. Eles já eram cheios do Espírito Santo. Mas eles ainda tinham aquela mentalidade de escravos. Deus estava trazendo o maná do céu, mostrando a eles. Mas a Bíblia diz que alguns deles se sentaram na frente de suas tendas reclamando. Ouça a forma como fala. E diz, quer saber? Vamos lá. Você precisa ver isso. Números capítulo 11. Números capítulo 11. A Bíblia diz, no versículo 4, agora a multidão mista que estavam entre eles se rendeu a intensos desejos. Então os filhos de Israel também se levantaram novamente e disseram, quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comemos livremente no Egito, os pepinos, os melões, as cebolas, o alho. E agora, deixe-me te mostrar algo aqui. Ainda que alguns deles tenham passado pelos 50 dias. Eles foram para o Monte Sinai. Eles receberam a Torá e eles ainda estavam pensando como escravos. E eu quis pegar isso, eu quis ler isso porque eu li em hebraico e diz a multidão mista que estava entre eles. Mas eu olhei, busquei no hebraico e multidão mista é a palavra hebraica que significa a gentalha, a ralé reclamona. Os queixosos. E eles estavam entre o povo. E claro, isso não seria ninguém nesta igreja. Nenhum de vocês são reclamões. E diz, veja o que diz no versículo 5. Nós nos lembramos do peixe que comíamos livremente no Egito. Quando você vê isso, se pergunta, eles comiam livremente no Egito? Faraó nem sequer dava feno para eles. Então você lê isso no hebraico e o que diz era que haviam esses reclamões que falavam que comiam livremente. E fala de melões e todas essas coisas. Estas eram todas as coisas que eram ruins para a digestão. Nós as traduzimos em palavras em português e eram especialmente ruins para as mulheres que estavam amamentando bebês e adormeciam os bebês. Aquilo era lixo, aquilo era resto, era quase veneno, o que significa que eles comiam livremente? Eles comiam peixe livremente. Eles estavam reclamando porque no Egito eles não precisavam obedecer a Deus para serem abençoados. É o que significa. Porque quando Deus estava dando o maná, se você se lembra do ensinamento, aqueles que estavam servindo a Deus, aqueles que estavam vivendo de acordo com o que Deus disse da Torá, eles abriam suas tendas e o maná estava bem ali. Ele estaria lá para eles pegarem. E se você ler alguns versos depois, descreve o maná e era simplesmente maravilhoso de comer. E mais, a antiga sabedoria judaica diz que ele tinha o gosto do que a família quisesse. Se eles quisessem gosto de pizza, teria gosto de pizza. Sem pepperoni. Se queriam gosto de frango frito, mas aqueles que não estavam servindo a Deus, eles tinham que sair e encontrar o maná e trabalhar pelo maná com o suor de seu rosto. E então o que eles estavam dizendo é que nós tínhamos que servir a Deus
para receber o lixo de Faraó e as migalhas que Faraó nos dava. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora pense sobre isso hoje. Vocês querem as cebolas e os alhos de Faraó? Eu posso falar algo político aqui? Aquilo era o benefício de Faraó. Você sabe que é um benefício? Um benefício é para aqueles que não podem trabalhar. O benefício não é para aqueles que não querem trabalhar. Tudo bem falar assim? E você diz, mas pastor, isso não foi gentil. Eu fui muito gentil. Porque se você está se contentando com as cebolas e o alho de Faraó, você não vai receber o maná do céu, que é incrivelmente maravilhoso e não tem limite. Agora pense sobre onde eles estavam e onde nós estamos agora. Nós temos que nos livrar dessa mentalidade de confiar no Faraó como o nosso provedor e entender que é Deus quem traz a moeda de ouro da boca do peixe. É Deus quem traz e a chuva serôdia e a brisa. É Deus quem traz o maná do céu. É Deus quem pega o almoço de um menino e vai alimentar 5.000 homens, mulheres e crianças. É Deus quem faz sobrar 12 cestos cheios. É Deus Todo-Poderoso. Neste dia, especialmente, quem sabemos que é o Jeová Jiré, nós não somos mais escravos, mas somos aqueles que recebem uma porção dupla da unção de Deus em nossa vida. Deixe-me fechar. Eu tenho mais, mas eu não quero tomar o seu tempo. Deixe-me fechar com este pensamento. Abra comigo em... Eu não quero pular isso. Vá comigo para Deuteronômio, capítulo 8. E enquanto você abre em Deuteronômio, capítulo 8, deixe-me ler uma escritura, Deuteronômio 28. Diz, o Senhor vai. Digam, vai. O Senhor vai enviar uma bênção sobre seus celeiros e sobre tudo o que você colocar suas mãos. E sabe, uma das séries que eu estou me preparando para fazer, eu estou trabalhando nisso, eu tenho que falar sobre isso com a nossa equipe, é que a Bíblia diz para estarmos cientes das estratégias malignas do diabo. Esteja ciente das estratégias do diabo. E eu falo isso o tempo todo, que se o diabo aparecesse e ele estivesse usando uma roupa vermelha e um tridente e uma cauda com uma ponta e chifres na cabeça e dissesse, quer saber? Se contente com o que o governo lhe dá, ou então, nós te repreendemos, diabo. Mas às vezes o diabo vem como um anjo de luz. E parece bom, mas é um sofisma. Deus diz, eu vou abençoar, eu vou enviar as minhas bênçãos para o seu celeiro. O seu celeiro é a sua conta corrente, sua conta poupança, seu salário, seu trabalho, seu negócio, seus investimentos. Deus diz, e eu tomo posse disso, Deus disse, eu vou enviar a minha bênção. Eu vou enviar a minha bênção. Eu vou abençoar tudo o que você colocar às suas mãos. Sabe, a minha Bíblia diz, se o homem não trabalha, ele também não come. Agora, isso não tem nada a ver com vocês. Vocês viram hoje como nós estamos alimentando várias pessoas que estão passando por alguns momentos difíceis. Isso é o que a família de Deus faz. Mas não se contente com a pobreza quando Deus tem uma unção para você de prosperidade. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube.
Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nonosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.